Olá, venham, venham, venham para mais um episódio do Projeto Modo Voo Podcast, o nosso espaço de trocas e histórias inspiradoras, histórias reais. Aqui, os temas são profundos, relevantes e muito necessários. Eu sou Marcela Rosenblatt, mãe do Bernardo, psicóloga, e há quase uma década que eu me dedico à educação e à parentalidade consciente. No episódio de hoje, vamos caminhar sobre o mundo da síndrome de Down, da trissomia 21. E como você já sabe, a cada conversa, um novo voo. Portanto, apertem os cintos, porque o Projeto Modo Voo Podcast já vai começar. Em nome da comandante e da tripulação, desejamos a todos um ótimo voo. Hoje temos duas convidadas maravilhosas, com várias diferenças e semelhanças, mas com um grande mundo em comum. A mamãe Marina contou com uma infância rica em brincadeiras no sudeste do Brasil e foram muitas as horas passadas na companhia de bicicleta ou de bonecas, fantasiando cenários da escolinha ou brincando de pique-esconde ou as escondidinhas, como se fala aqui em Portugal. De base firme na família e na fé, esta menina tornou-se mulher, profissional, esposa, amiga e admiradora, com um amor incondicional pelo enteado Gabriel, de 18 anos, e aos 33 anos tornou-se mãe da Maria Júlia, hoje com 7 anos. Na maternidade, encontrou oportunidades, mas também desafios constantes. Na tentativa de ter uma vida social ativa, de manter a sua identidade e de encontrar a melhor forma para dar condições à sua filha de se tornar uma pessoa boa, feliz e realizada, encontrou o seu grande lema: com uma família feliz, tudo passa. Já a mamãe Manuela teve toda a sua infância e adolescência passadas em Braga e ainda recorda as brincadeiras de criança e os muitos jogos. Foi aos 29 anos que se tornou mãe pela primeira vez. O Luiz, hoje com 19 anos, veio dar-lhe a conhecer o mundo da maternidade, que ela considera maravilhoso. Algum tempo depois, aumentou ainda mais o seu colo de mãe para a chegada da Daniela, que tem agora 11 anos. Descreve-se como uma mulher feliz e considera a saúde uma bênção e a sua grande motivação. Casada com o José, tem uma família fantástica e enfrentam qualquer desafio, sempre na procura do bem-estar de todos. Hoje voamos com elas, as mamães Marina e Manuela, para pousar no mundo da síndrome de Down, da trissomia 21. Muito obrigada, Manuela e Marina, por estarem aqui. Sejam bem-vindas. Obrigada por se voluntariarem não, aceitarem o convite para estarem aqui e partilharem as suas histórias. Tenho certeza que vai inspirar e ajudar muitas famílias que estejam passando por uma situação similar. Então, assim, o nosso foco aqui, ele vai em dois momentos. Acho que o primeiro, a gente poder trazer um pouco das semelhanças, das diferenças desse processo no Brasil e em Portugal, e também explorar um bocado da infância e da adolescência dentro da trissomia 21. Então, eu vou começar com a Marina. Marina, conta um pouquinho como é que foi a sua gestação, né, a preparação para a maternidade. Conta aí como é que foi esse percurso. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Quando eu engravidei, eu tinha 33 anos, então já estava 5 anos casada. A gente se preparou, já vinha com acompanhamento médico, né, ali, normal. E na 12ª semana, quando a gente fez o exame da translucência nucal, foi reportado no próprio exame que poderia haver uma alteração ali, tem uma questão de probabilidade. Quando eu levei essa informação à médica, ela questionou se a gente poderia investigar, aprofundar, mas como o exame era invasivo, não haveria mudança no pré-natal, que é um acompanhamento bem próximo durante a gravidez, eu decidi não fazer, tá? Apesar até da pressão da médica, alguma preocupação em relação ao nascimento da Maria Júlia, mas como a gente faria o pré-natal com o acompanhamento dos exames sobre a formação do coração, todo o processo natural,
eu não quis arriscar a minha gravidez. Então, No rapidinho, nas- você disse que na 12ª semana já descobriu, né, uma pequena alteração ali nesse exame que todas as mulheres fazem, que é o da translucência nucal. E a médica fez, né, uma certa pressão, digamos assim, para fazer a miniocentese, que é coletar o líquido amniótico, que é um exame Isso, invasivo. E você, sim. Marina, optou por não fazer porque não mudaria em nada o pré-natal. Né, Não, ter a certeza do diagnóstico não mudaria nada a conduta. É isso? sim, exatamente. O Perfeito. diagnóstico, para mim, sempre foi uma questão mais do que eu posso me preparar. Primeiro, por uma questão de saúde, tá? Da saúde, de questões relacionadas a uma má formação ou qualquer coisa que possa comprometer a saúde do meu bebê e minha. Mas, como não havia esse risco, porque a gente faria todo um acompanhamento de uma gravidez, eu optei por não arriscar a gravidez. Até porque qualquer questão, as questões assim de deficiência, uma possibilidade de ser uma pessoa com deficiência não faria nem a menor diferença na nossa família. Então, a gente optou por não fazer. Tá? Perfeito. No nascimento da Maria Júlia, como a gente tinha já essa informação, a gente percebeu alguns traços, tá? Mas a médica também não afirma, faz essa afirmação, não dá o diagnóstico, porque existe um exame chamado cariótipo, que aí é um exame genético para fazer, ter o Coleta de laudo. sangue, não é? E ver o mapeamento genético, porque, como o próprio nome sugere, a trissomia, que existe um gene a A mais mais. no cromossomo 21. 21, exatamente. Mas no nascimento dela, existe um exame, né, que é o reflexo vermelho, que é o exame da vista, em que ela não respondeu. Tinha uma bolinha branca no meio dos olhos dela. Até então a gente não sabia, mas também naquele momento a gente teve uma sorte também muito grande, a questão do destino, de ter uma enfermeira ali de plantão que tinha experiência com crianças com deficiência, com crianças com síndrome de Down. E aí, bom, como eu até mencionei, como eu tenho uma família muito que me apoia muito, uma mãe muito forte, vamos lá, respira e vamos ver tudo que a gente precisa saber ali prioritariamente para oferecer a melhor condição de vida para aquela criança, né? Perfeito. Considerando também que a maternidade já é uma novidade, já é um desafio para todas as mulheres. Então, ali a gente tinha mais uma questão ali Para dar de conta, questão de né? saúde. Com certeza. Exatamente. Com certeza. A Então, maternidade são 1000 pratinhos que a gente tem que aprender a girar ao mesmo tempo. E olha, eu estudo desde que antes de eu engravidar, eu já estudava sobre gravidez e maternidade e tudo. E ainda fui pega de surpresa em muitas coisas. é, a gente Então, planeja muitas coisas e na hora a gente, puxa, não sabia que era assim, exato. né? Até é uma transformação, né? Até porque a gente muda o tempo todo, né? A gente, que bom que amadurece, né? Claro. E aí a gente, bom, teve os direcionamentos por essa pessoa iluminada. Bom, vocês precisam ir numa cardiologista, vocês precisam ir no oftalmo, claro, até pela questão do reflexo vermelho. E quando eu liguei para o meu cardiologista que me acompanhou durante a gravidez, ele falou: não, vocês precisam ir na Rosa Célia, na doutora Rosa Célia. Eu já tinha conhecido ela em projetos sociais, de ouvir projetos sociais. E aí, bom, como é que eu vou conseguir uma agenda? Conseguimos, logo assim que saímos da maternidade, então aprendendo a amamentar, e nos médicos, com ponto, porque o parto foi cesariana, por uma questão de posicionamento ali, de não arriscar ali na hora do parto. E aí a gente foi na Rosa Célia, e aí a gente descobriu que, além desculpa, da Da catarata? obrigada, Ana, da catarata, a gente tinha uma questão cardiológica também, que era um CIA Cardiopatia. para Uhum. acompanhar. Mas são Ah, questões que têm a ver com a trissomia 21? Sim. Então, A Daniela não nasceu com cardiopatia, mas é cardiopatia, muitas das crianças com síndrome de Down, neste caso podem trissomia desenvolver. 21, podem nascer com cardiopatia. Por acaso a Daniela não nasceu com cardiopatia e isso foi a evolução dela, foi muito, muito boa, né? Porque cardiopatia requer muitas vezes cirurgia, não sei se é o caso da Maria Júlia. Foi o caso, Marina? É.
mas primeiro a gente precisava fazer a cirurgia da catarata, porque como a catarata impedia que a luz entrasse para o desenvolvimento do olho, a gente tinha que operar nos primeiros meses. E aí ficou uma questão ali, uma discussão entre a equipe, a cardiologista e a equipe médica para fazer a cirurgia oftalmológica. Com 2 meses ela operou à primeira vista, como era bilateral a catarata, e isso foi bom porque acaba que quando é unilateral, o corpo isola o que não está funcionando muito bem em prol do outro que está se desenvolvendo. Então, com 2 meses, a gente primeiro operou a primeira vista, com 3 meses a gente operou a segunda. E eu confesso que, assim, gente, entregar o seu filho na mão do médico num centro cirúrgico é muito tão pequenininho, é muito difícil. Mas desde o primeiro momento, eu nunca tive dúvida, porque eu me colocava numa situação de que eu era a primeira e única pessoa que não podia duvidar que daria certo. Então, todos os momentos que a Maria Júlia passou ali, eu tinha que passar essa certeza. É como se eu focasse naquilo e não importa o resto. Já deu certo. Porque se a gente existir um desafio, não é desistir qualquer dificuldade, não é o problema. Isso sempre é da minha criação, junto com os meus irmãos, eu sou a irmã mais velha, tenho o meu irmão do meio, José Guilherme, e a Maria Luísa, mais nova, 15 anos mais nova do que eu. Então, eu participei muito da criação deles. Sim. Né? Não é um problema a gente ter um desafio. Todo mundo pode ter um desafio. A questão é a gente enxergar um caminho. E se né? preparar para ele, e se munir de recursos, de pessoas que podem te amparar e te dar respostas quando você precisa, não é? Acho que foi isso o caminho que você fez, não foi, Marina? De buscar as melhores respostas naquele momento e a cada fase para oferecer para Maria Júlia o que ela precisava. Exatamente, Marcela. E aí, com 1 ano e meio, depois das cirurgias da vista, a cardiologista se colocou para a gente. Bom, ela está bem, se desenvolvendo, vamos operar o coração? Vamos. É agora, vamos lá. E a gente fez a cirurgia, peito aberto, existia uma questão, um CA que era simples, mas eram vários furinhos, então era uma cirurgia ali que precisou ter peito aberto. E aí, depois, como ela já tinha 1 ano e meio, ela não andava ainda, mas ela já sentava. A gente não podia buscar ela, segurar ela por debaixo do braço. Era pelo bumbum e pela nuca. Uhum. E aí foi uma outra adaptação também. Mas tudo passa, né? Eu acho que a Manuela comentou sobre a questão de ter ou não ter a cardiopatia para o desenvolvimento. Isso conta muito, porque todo esse processo inicial da Maria Júlia era 1 passo para frente, 2 para trás. Uhum. Mas a gente tinha que sempre enxergar qual era a prioridade naquele momento. Bom, primeiro foi a visão, vamos atacar a visão. Depois o coração, vamos fortalecer um coração. Então, e você também pontuou uma coisa importante, Marcela. As pessoas que foram surgindo no caminho, por exemplo, a pediatra dela, que não foi a primeira pediatra dela, mas a doutora Jéssica Pinha, foi assim de um acolhimento. Faz muita diferença esse acolhimento nesses momentos, né? Totalmente, porque eu tive uma experiência rápida com um médico que, em virtude do ganho de peso dela, falou: não me interessa você amamentar, me interessa que ela ganhe o peso. Não que seja contra ou a favor, mas eu estava predisposta a amamentar. Dê mamadeira, dê fórmula, eu não quero saber do seu peito. E aí, porque não conhecia a família, a insistência que a gente queria, a dedicação. Sim. E aí, quando a gente conheceu a doutora Jéssica Pinha, muito importante. Assim, são vários acompanhamentos que a gente teve com as pessoas que foram nos direcionando. Nem todo mundo tem essa oportunidade, acontece, né? Eu me sinto realmente privilegiada, desde a família aos profissionais, mas a gente tudo vai passando. E conforme a Maria Júlia foi crescendo, eu fui me permitindo a entrar em grupos de apoio. Isso depois, quando você está preparada, é muito importante. Você vai vendo que você não é única. Claro. Não é a única pessoa que e os passa caminhos, eles são muito diferentes, né? Eu falo muito aqui que o diagnóstico pode ser o mesmo. Transtorno do espectro autista, trissomia 21, a gente está falando de seres humanos. E a Manuela vai poder compartilhar com a gente que o caminho dela para descobrir a trissomia foi completamente diferente da Marina, não foi, Manuela? Sim, um bocadinho.
Primeiro, a Daniela eu sempre tive uma gravidez. Antes de mais nada, obrigada pelo convite, Marcela. Imagina. E obrigada à Marina também por estar cá. A minha história é um bocadinho parecida com a Maria Júlia. O que é que aconteceu? Eu tive o Luís, foi muito desejado. O Luís foi uma criança que eu sempre tive uma gravidez estável, muito, muito bem. Nasceu com 41 semanas, 4,2 kg, também era muito, muito gordinho, digamos assim. Tive uma gravidez, o crescimento do Luís foi muito natural, como todas as crianças, super, super inteligente, já desde pequenino, que o Luís é muito inteligente. Pronto, o tempo foi-se passando e optamos por termos o segundo filho. E então, vamos pensar nisso e aconteceu de engravidar. Era uma menina, era um desejo que nós queríamos muito, era uma menina. E você tinha 29 do Luís e 35 da Daniela. da Daniela. Que é... E Marina tinha 32, não foi, Marina? 33. 33. Pronto, a gravidez da Daniela foi exatamente como a do Luís. Eu não descobri a trissomia 21, que a Daniela tinha trissomia 21 na gravidez. E fez o exame? Todas as ecografias, tudo dentro dos parâmetros normais. Nunca houve nenhuma dúvida a dizer, olha, há aqui alguma dúvida nesta ecografia, nestas análises. Não, tudo muito normal, foi tudo muito dentro de uma gravidez como a do Luís. Eu não senti nenhuma diferença entre a gravidez da Daniela e a gravidez do Luís. Tudo muito natural. Então, aconteceu. Às 38 semanas... 38 semanas, nasceu a Daniela. Tudo foi cesariana, porque a Daniela também estava sentada. Então foi agendada, né? Não é exatamente, foi agendada. Nasceu a Daniela. Primeiro dia, na primeira hora, houve aquele choro, entregaram-me a Daniela ao colo. Tudo... Eu não notei nada. Aqui o primeiro dia, tudo feliz, liguei à minha família a dizer que correu tudo muito bem, todos felizes, nós todos felizes. No dia seguinte, uma enfermeira veio ao quarto e olhou para a Daniela e eu senti que a enfermeira olhou para a Daniela várias vezes. Olhou e disse assim, olha Manuela, eu vou chamar aqui a médica para olhar para a Daniela. Mas eu perguntei, mas que está tudo bem? Está, não te preocupes. Porque na altura a enfermeira que estava de serviço era minha colega. Ok. Eu não sou enfermeira, mas trabalhou comigo muitos anos e ela disse, olha, vou chamar a enfermeira, vou chamar a médica. Entretanto, a médica chegou, disse, mamãe, vamos fazer umas análises. E eu disse, doutora, mas está tudo bem? Está, não se preocupe, é tudo... Eles não falam na dúvida, não é? Na dúvida. No segundo dia, que a Daniela nasceu, que ainda estávamos na maternidade, a doutora disse, olha, Manuel, vamos ter que fazer aqui uma análise mais específica à Daniela, porque a Daniela é muito mole, mas nota-se que ela não... Estava muito molinha, olhava para ela que estava ali sempre no mesmo... Nem se mexia. Entretanto, a médica fez umas análises, mas sempre tudo mesmo. Ela mamava bem, começou a mamar também muito bem. Até que na altura diziam que crianças com síndrome de Down tinham muitas dificuldades por causa da língua ser muito grande e não protusão é o nome, não sei, é a língua para fora. Exatamente. Mas ela pegou muito bem e começou a mamar. Pronto, este tempo foi passando. No terceiro dia, que já ia vir para casa, chega à médica e disse, olha, mamã, a minha história é um bocadinho dura, porque foi um momento muito, muito difícil para mim, quando me chegam à minha beira e dizem-me assim, uma médica de serviço, mãe, a sua filha tem trissomia 21, mas isso não é o problema. A nossa preocupação é que ela tem a cardiopatia. E eu fiquei em choque. Mais choque foi que ela deixou-me sozinha no quarto. E desapareceu. Eu fiquei sem saber, meu Deus, o que é isto? Não estava à espera daquela mensagem da médica. Liguei ao meu marido, pedi-lhe para ele vir ter comigo e ele chegou, também ficou em choque, claro. Não é? Entretanto veio a enfermeira Helena, que estava a serviço no Hospital de Braga,
e foi a pessoa que me ajudou muito naquela hora e que me deu apoio e disse: Manuela, olha, a tua filha é linda, olha para ela. E eu fiquei em choque. Eu acho que o meu mundo virou-se de pernas para o ar e perguntei: meu Deus, o que é isto? O que é que aconteceu? O que é que eu faço? Eu não sabia. Eu entrei num túnel, fiquei numa escuridão. Eu não conseguia olhar para a minha filha porque eu olhava e pensava, não sei, as minhas hormonas estavam todas alteradas, eu fiquei em choque. Foi uma história muito, muito complicada. Eu tenho a melhor família do mundo. A minha família é o meu pilar, tipo como a da Marina, que acho que eles são a minha força e foram sempre a minha força até hoje. Prontos, dali disseram mamá, fizeram o teste do pezinho, no teste do pezinho não dava nenhuma alteração. Tivemos que fazer o exame específico, acho que a Marina já disse que é cariótipo. O cariótipo, sim, Prontos. é que aí coleta o Esperei sangue. 8 dias por esse exame. Sim. 8 Demora. dias. Entretanto, veio a outra pediatra, chegou à minha vez e disse assim: Manuela, olha, pronto, a Daniela tem trissomia 21. E eu disse: na altura ela até disse síndrome de Down, e eu disse: mas o que é síndrome de Down? O que é que eu faço? O que é que... E ela disse: olha, Manuela, eu não sei, meninos com trissomia 21, olha, podem não andar, podem não falar, podem... Só mais notícias, né? Só mais notícias. Sim. Numa mãe cheia de hormônios, que acabou de receber Tudo a filha nos alterado. braços. E eu pergunto... o meu marido em choque, porque nós não queríamos dar essa notícia à nossa família, apesar de que alguns notaram que nós estávamos diferentes, tanto eu como o meu marido, porque não conseguíamos falar da mesma forma. Entretanto, tive alta. Não, aliás, não tive alta. Fomos fazer o exame da saber se a Daniela tinha cardiopatia. Cardiopatia, sim. E qual é que exame é esse? É ecografia? É tipo uma ecografia. um ecocardiograma, julgo que é. Também o cardiograma. Exatamente. Sim. Fomos fazer o exame. Veio a boa notícia de que a Daniela não tinha cardiopatia. Deram-me alta e eu vim para casa. Nunca tive um apoio psicológico. Nunca, aliás, mesmo no hospital, nunca veio uma psicóloga ter comigo para me dar um apoio, para me orientar. Nunca tive esse apoio. Vim para casa, chorei muito, muito mesmo. Chorei. Entrei digamos que entrei numa dor profunda, porque eu nem sabia se estava, onde estava, o que estava a fazer. A minha filha chegou a uma altura da minha vida em que eu não sabia se ela tinha mamado, se eu lhe tinha mudado a fralda. Estava mesmo no fundo, mesmo numa escuridão. Um dia o meu marido chegou à minha beira, porque foi a pessoa que foi sempre o meu pilar, que esteve lá, e simplesmente me disse assim: a nossa filha foi feita com tanto amor, é a nossa filha, seja ela como for. E eu disse: eu sei, mas nessa altura ainda não tínhamos a certeza se era trissomia 21. Entretanto, a minha mãe sempre esteve ao meu lado, todos os dias ela estava ao meu lado, ela é que me fazia, cuidava da Daniela, não era eu, era ela. Era hora de mamar, eu dava-lhe a mama, mas eu não sentia eu sentia eu não tinha sentimentos, eu estava numa dor, o meu coração estava duro. Entretanto, o tempo foi passando. Um dia a minha mãe chegou à minha beira e disse-me assim: minha filha, a tua filha está cheia de fome, tu tens que lhe dar de comer. E eu disse: oh mãe, mas eu ainda lhe dei um bocado. Não deste, não. Olha, a tua filha é a coisa mais linda do mundo, ela precisa de ti. Acorda, tens que lhe dar atenção, tens que lhe dar amor, tens que olhar para ela como fosse a tua filha. Não sei, acho que foi nessa hora que eu acordei e disse: porra, eu desejei tanto a minha filha e eu agora estou a rejeitar a minha filha? Mas como é que pode ser? Aquela noite foi para mim uma noite de pensamento. Pensei, chorei e disse: não, eu vou olhar para a minha filha, seja ela como for. E foi aí que eu acordei e fiz: não, eu vou aceitar a minha filha, seja ela como for. Mas tudo isso foi eu própria que tentei e pensei: não, eu não vou deixar
ir-me ao fundo, porque eu tenho o meu marido, tenho o meu filho, que era o Luís, na altura, que tinha que pensar nele também, e sei que ele, se calhar, no fundo, ele se calhar também foi um bocadinho prejudicado nessa altura, porque eu não estava a dar apoio a ele, não estava a dar apoio à minha filha. E foi nessa hora que a minha mãe disse: olha para a tua filha, acorda, ela precisa de ti. E acho que a minha mãe me fez ver que era a hora de eu olhar para a Daniela e ver que ela tinha o mesmo direito que o Luís de ser amada, de ter tudo e mais alguma coisa. A partir daquele momento em que eu aceitei, mas antes disso a minha família também sofreu muito, porque eu tinha perdido um irmão também há pouco tempo e foi tudo assim um choque. Muita tipo, coisa de uma vez. muita coisa de uma vez só. Mas a minha mãe sempre esteve lá, sempre me ajudou. E a partir desse momento a Daniela foi aceita na vida da nossa família como a melhor coisa da vida. Depois pensei, o que é que eu vou fazer agora? Comecei a pesquisar sobre síndrome de Down, o que é que devíamos fazer. Entretanto, fui a consultas, tive uma equipa da ELI, que se chama, que dá um apoio em casa, que foi através do Centro de Saúde que me deram indicação de que essa equipa viria à casa para ajudar-me a mim. Na altura era uma psicóloga. A psicóloga veio ter comigo, começou-me a apoiar a mim e a minha filha, Que bom. que foi aí também que tudo começou a fluir. Entretanto, conheci a doutora Anabela Bandeira, que trabalha no Centro Materno aqui do Porto, que eu acho que foi a minha mãe também, a minha segunda mãe, que me ajudou muito. E começámos a olhar para a Daniela de uma forma... Eu comecei a olhar para a Daniela e dizer assim: filha, olha... Aliás, eu pedi 1000 desculpas à minha filha. Eu pedi-lhe perdão por aqueles momentos que eu passei e não lhe olhei para ela como fosse minha filha. E pedi-lhe perdão e disse: nunca mais eu vou fazer uma coisa dessas e nunca mais tu vais sentir que a tua mãe não está aqui ao teu lado. Eu estarei toda a vida contigo, nos bons, nos maus, e vamos a uma luta. E vamos conseguir chegar onde todas as crianças vão chegar. Manuela, eu quero continuar a sua história, mas primeiro dizer como eu estou emocionada de te ouvir e feliz demais pela tua coragem e autoconsciência mesmo de poder partilhar esses sentimentos e essa fase difícil, porque acho que falta muito, como você disse, né? Esse apoio aos pais, porque, é claro, a gente eventualmente acha o caminho de aceitar os nossos filhos como eles são. A gente acha, mas até a gente encontrar esse caminho, nós também somos humanos. Sim. E é importante que a gente encontre ao longo da nossa trajetória, seja com o diagnóstico do filho, seja no percurso que for, o apoio necessário e o espaço para a gente falar: puxa, estou num túnel, como você disse. Entrei nesse túnel e está muito escuro, e eu não quero percorrer esse túnel sozinho. Eu preciso que alguém me acenda uma luz lá no fim, mas que eu veja que tem uma luz, né? E que bom que a sua mãe foi essa luz naquele momento. A minha mãe e depois ajudou outras muito. pessoas. E depois toda a família me dava apoio. Toda a gente vinha ter comigo e dizia: Manuela, tua filha é tão linda. A minha filha é muito linda. E ainda hoje é linda, mas na altura eu comecei a olhar para ela, realmente comecei a comparar o que era de síndrome de Down, ou trissomia 21, e fazer comparações, e disse: realmente a Daniela tem síndrome de Down. Exatamente. Mas depois, 8 dias depois, vamos lá ter a certeza se era ou não. Com o exame. E Com como o é que exame. foi receber esse exame? Como é que vem? É uma carta? Alguém liga? Não, Como eu fui ter ao hospital, a Braga, e no hospital estavam à minha espera, e fui eu, o meu marido e a Daniela. E pronto, e a médica disse: olha, Manuela, realmente temos a certeza de que a Daniela tem trissomia 21. Agora vou pedir uma equipa para ir ter consigo a casa, que é a equipa da Eli, vai orientá-la, vamos um dia de cada vez apoiar a Daniela, a mãe, e a partir daí você vai tentar ver a vida de outra forma. Mas eu não fiquei parada, eu entretanto cheguei a casa e disse: não, vamos ver o que é que podemos fazer da Daniela já agora. Consegui a consulta com a doutora Anabela Bandeira, aqui no Centro Materno. Aí estamos falando de privado. Exatamente. Que aí até pra gente eu poder... acho que não é privado. Não, Não é privado. Okay. O Centro Materno não é privado. Ok. Então foi público ainda. Exatamente. Porque depois a gente vai poder ouvir a Marina, que a experiência público-privado é bem diferente nos países. Sim,
Não, mas é público. E a doutora Anabela de São Manuel agora está na altura de começarmos a trabalhar a Daniela. A começar a fazer, mexer com os braços, mexer com as pernas, porque ela era muito, chamo-lhe, tinha muita hipotonia. Também é uma característica Exatamente, muita hipotonia, e temos que começar a trabalhar. Foi a partir daí que começámos a procurar. Pronto, a Daniela começou a ter, a partir daí da aceitação, que acho que foi o ponto fundamental na minha vida e da Daniela, a Daniela começou a ter um desenvolvimento tudo dentro dos parâmetros normais. Começou a caminhar, a gatinhar aos 7, 8, 9, basicamente a partir dessa altura. Começou a andar aos 18 meses. Foi uma alegria para mim, era sempre uma conquista. Todos os dias era uma conquista na minha vida. Cada dia eu tinha mais a certeza que eu não podia parar. E a Daniela foi começando a ter um desenvolvimento muito bom. Entretanto, surge outra situação, que também foi muito, muito difícil para mim. A Daniela, aos 18 meses, ela teve sempre mama. Eu comecei-lhe a dar a sopa julgo que aos 9, 10 meses, mais ou menos. Comecei-lhe a dar a sopa, a Daniela começou a ter obstrução, começou a vomitar. Começou a vomitar, tive 8 dias. O que é que acontecia? A Daniela ficava com o abdômen muito, muito grande, inchado, mal-estar, sempre a vomitar. E nós íamos ao hospital saber qual era o problema, diziam que eram gases. Pronto, entretanto, tudo ia passando, o que é que acontecia? A Daniela vomitava comida 3 dias. Chegava ao hospital, fazia ecografias, diziam assim, mãe, ela está cheia de gases, não dava-lhe medicação para os gases, e aquilo continuava. Continuámos ali num processo ali tipo 5, 6 meses sem saber o que é que se passava com a Daniela. A Daniela começou a perder peso de uma forma brutal. A Daniela chegou a uma altura, com 1 ano e meio, com 19 meses, o que é que acontecia? A Daniela estava a emagrecer de dia para dia. Eu não estava a perceber o que é que se passava. Entretanto, eu trabalhei num hospital da Misericórdia de Vila Verde, trabalhei lá há 23 anos e tinha vários médicos que estavam lá de gastroenterologia, que era a doutora Raquel na altura, que é gastroenterologista. Falei com ela e disse-lhe, doutora, eu não sei o que se passa com a minha filha. A minha filha vomita comida 3 dias e está a emagrecer constantemente, o que é que se passa? E ela disse, Manuela, vou falar com uma amiga, que era a doutora Enedina, que é gastroenterologista, e vais ter com ela a urgência para ela ver o que é que se passava. E ela foi e disse ao mamãe, vamos fazer um exame para ver o que é que se passa com a Daniela, que chamam-lhe o Clistorpac, que é tipo uma papa que ela vai tomar. E o que é que acontecia? A Daniela, ao engolir essa papa, parou. A papa não passava. E o que é que acontecia? Só passava o meu próprio leite, que era o que ela tomava, e, não é? E o que é que a hidratava durante todos os dias era o próprio leite. O que é que acontece? Nessa altura chegamos ao hospital e o médico estava também presente, que era o cirurgião de cirurgia geral, e só disse, meu Deus, como é que é possível? A Daniela tinha chamavam-lhe estenose do duodeno, estava fechado o estômago, não passava a comida, só passava mesmo o próprio leite. Basicamente, estas crianças também pode acontecer à nascença, descobrirem isso, tipo começarem tomar a primeira mama e automaticamente não vomitarem. Mas a Daniela aconteceu só aos 19 meses, só descobrimos nessa fase. Mas a Daniela estava tão magrinha, ela perdeu 5 quilos assim numa coisa fora do normal. Depois de fazer o exame, o cirurgião só podia operar ali a 1 mês. Outro desespero, outra batalha até fazer uma cirurgia, porque a cirurgia era fundamental para que a Daniela tivesse qualidade. Exatamente. Exatamente. Depois da cirurgia, tentamos conciliar as coisas melhores. Dali a 1 mês, basicamente, a Daniela fez a cirurgia. Tive várias horas no bloco. Tivemos 19 dias internada. Viemos para casa. A partir dessa fase, foi uma etapa em que a Daniela, depois da cirurgia, ela teve uma evolução tipo
tudo, ela começou a andar ainda melhor do que andava, porque ela nessa altura já andava, mas depois parou, não é? Nem tinha forças para andar. Magrinha, não conseguia Magrinha, exatamente. Depois da cirurgia tudo começou a evoluir e tem mais uma batalha que temos que parar, não é? Tipo, agora é a cirurgia, vamos à cirurgia, tipo, como a Marina estava a falar, era cada obstáculo. Mas tudo isto, desde o nascimento da Daniela até esta cirurgia, que foi também... algo muito bom, não é? Foi a melhor coisa que lhe podia ter acontecido. Eu acho que, para mim, nesta fase já pensava assim, não é a trissomia 21 para mim já não é um problema. O problema é esta situação que é muito mais caricada. A Daniela podia morrer. A Daniela estava sujeita, se eu num batalho todos os dias descubro o que é que se passa. E está atenta, não é? Sempre a procurar. Eu fui várias vezes à urgência procurar perceber o que é que se estava a passar. Não era só gases, não é só gases. Nada, exatamente. Foi aí que tudo estava a começar a ficar muito difícil. A minha mãe não ficava com a minha filha, que tinha medo que lhe acontecesse alguma coisa, porque ela vomitava tanto. Depois da cirurgia, tudo começou a ser muito mais fácil. Começamos, então, nas terapias. As terapias, a Daniela evoluiu muito com essa cirurgia. Essa cirurgia foi fundamental para a Daniela, porque acho que se essa cirurgia não acontecesse, a Daniela hoje não estava cá. De certeza que não estava. Pronto, a partir dessa altura, tudo foi muito bom, porque a Daniela depois começámos a ter várias terapias. Mas muitas das terapias pagas por mim, não é? Pronto, é nesse ponto que eu queria, né, talvez dar uma pausa e a gente poder fazer esse contraste, que é... então, até então, na tua história, Manuela, você esteve em hospital público, tudo Sim, público. Sim. Hospital público do nascimento da Daniela, foi para casa, teve o exame, o cariótipo foi feito pelo público. Isso tudo, sim. Qual o nome? Eli? O nome do... Ecocardiograma? Não, a equipe cariótipo? Que vai à casa. A Eli. Eli, não é? A equipe de Eli. Pronto. Então, é uma equipe tudo do público, com psicólogo, etc., que vai à sua casa para fazer um acompanhamento. Marina, você, conte para nós. A Maria Júlia nasceu no público, no privado, como é que foi esse acompanhamento, tudo que você ofereceu para ela ao longo dos anos e oferece até hoje, é a nível público ou privado? É bem diferente mesmo, né? Desde a gestação, porque é tudo no privado, através do plano de saúde, e mesmo com o plano de saúde, tem, por exemplo, eu tinha algumas indicações de ultra, né, que eu recebi até ultrassonografia durante a gestação, até porque eu esqueci de comentar, eu tive placenta madura, né, o risco é de não passar os devidos nutrientes para o bebê, então eu tinha que acompanhar exatamente o desenvolvimento dela. Então, tinha também até ultrassonografia particular, desde a gravidez. Então, desde que eu engravidei, eu tenho um controle, as minhas amigas, meus familiares me brincam comigo, que eu tenho um controle item a item ali de tudo que eu preciso. Né? E aí, só um adendo que é importante para os públicos de Portugal e do Brasil entenderem, que é o seguinte: no Brasil, o que a Marina falou de plano de saúde, o seguro de saúde aqui, que aqui tem seguro de saúde, tem plano. O plano é menorzinho do que o seguro. Então, nosso plano no Brasil é o seguro. E são carésimos, muito, né? Ou não é, Marina? Muito caros. Muito caros. E mesmo com plano de saúde, em algumas situações, ainda mais nesses momentos de desafios, a gente tem especialistas. Olha, indicação. Então, o especialista não está no plano, né? O especialista não está no plano. Aí ele cobra no privado. Indicam, né? Eles até indicam, vai no médico tal. Mas você ir num médico sem a referência e você já tendo uma referência de uma pessoa que vai acertar, você numa situação ali que você tem um desafio, por exemplo, na questão da sua filha, você foi na médica que você tinha certeza que tinha a chance de resolver. Mas você ia passar por era do público. Né? A lógica aqui é completamente diferente. Eu digo da indicação, né? Por exemplo, ela entre escolher um médico, qualquer médico, aqui tem a questão de ser particular, mas mesmo no particular, eu digo assim, você não vai em qualquer médico, sendo no público particular, você vai naquilo que você já tem indicação. Sim. Mas aqui, mesmo no particular, mesmo com o plano de saúde, que é o seguro-saúde, né, que é a analogia, mas
a gente ainda tem questões que você ainda tem que Paga por pagar, fora, porque exatamente. você não vai arriscar o tempo ali de uma criança, seja numa questão de saúde, seja na questão do próprio desenvolvimento, a gente está perdendo tempo ali, Então né? se Então a paga o gente quer. seguro, que é caro, e a consulta do médico no privado, que é caro também. Sim, mas Sim. tanto o Luís como a Daniela sempre nasceram os dois no público e eu posso dizer que foi muito, adorei todas as equipas, apesar de eles nascerem em hospitais diferentes, mas em toda, mesmo a equipa que me fez a cirurgia, fantástica. A parte pior que eu tenho e que essa é a parte mais difícil, foi mesmo realmente aquela pediatra ter comigo e ser muito desumana, que acho que ela não foi humana comigo. Podia falar comigo de outra forma e dizer-lhe, olha, Manuela, temos aqui isto, ou se Traz calhar algumas mais dificuldades, e mas falar isso de uma não é forma prognóstico, não é? né? Claro. E dar-me esse diagnóstico e virar-me as costas e deixar-me sozinha. Só tenho que apontar isso, que foi uma coisa que mexeu comigo e que a forma de o falar também eu poderia se calhar se ela tem uma mensagem diferente comigo, se calhar eu não ia tanto ao fundo como eu foi, porque a forma, a brutalidade de me dar essa notícia. Sim. E quando eu falo sobre isso, as minhas colegas, as minhas amigas dizem, Manuel, como é que foi possível tu aguentares tudo isso de uma forma brutal? Foi difícil. O público tem as suas coisas boas, é óbvio, mas eu também tive que passar para a parte privada muitas vezes, não é? Claro. Porque não é tão fácil no público, que há muito mais procura, não é? Poucos profissionais. Exatamente. Problema mundial, exatamente. né? Mas a sorte, talvez, é que Portugal é muito pequeno, menos gente. No Brasil é muita gente. Sim, mas é como a Marina estava a dizer, uma coisa que me chamou muita atenção. Neste desafio todo da Daniela, que acabamos por ser, hoje, eu me orgulho todos os dias de ser mãe dela. Acho que Deus fez a melhor coisa na minha vida, foi ter posto a Daniela no meu caminho, porque ela me ensinou tanta coisa boa, mas mesmo uma coisa que eu acho que eu me tornei melhor pessoa, sempre que acho que eu olho para os outros como fosse eu e penso neles, aquela mãe está ali a sofrer, eu sei o quanto ela está ali a sofrer e ponho-me no lugar dos outros e no meu lugar. E ensinou-me a amar de uma forma tão, tão especial que eu acho que não há explicação. Mas nesta vida toda, uma coisa que me chama a atenção foi as pessoas que Deus me colocou no meu caminho. Acho que todas têm uma história comigo que vai ficar para o resto da minha vida. Eu vou levar sempre no meu coração. E a Daniela também. Foram sempre equipas que, a partir desse desafio que eu comecei a procurar, uma escola melhor para a Daniela, umas terapias fora do público, porque acho que era fundamental para a Daniela. Precisa de algo mais rotineiro, né? Exatamente. Uma rotina de estimulação que o público tem mas tempo. O fundamental... Intensiva, exato. Exatamente. E a família e as pessoas que Deus me pôs no meu caminho, acho que isso tornou-se tudo muito tão fácil, e as conquistas que vivemos até hoje nos fez crescer, nos fez amadurecer, e acho que há outra coisa que também me vai me marcar para o resto da vida, é assim, porque é eu e não aos outros, que isso acontece muitas vezes, porque é que me aconteceu a mim. Comigo, não é? Mas Sim, a minha questão é que eu digo sempre, ainda bem que me aconteceu, ainda bem que a Daniela nasceu, ainda bem que ela se colocou no meu caminho e que veio mostrar como o mundo é tão bom, porque a Daniela vive num mundo diferente do nosso. Digamos que ela não vê maldade nas pessoas, não vê o significado de dizer, olha, um dia destes ela chegou a casa e disse assim, mãe, sabes que aquele menino chamou-me feia? Eu disse, filha, mas isso... Há meninos feios, há meninos bonitos, há de várias cores. Tu não podes olhar como fosse uma coisa má. Pensa que se calhar o menino está a dizer que é feio, porque se calhar até acha-te bonita, mas se calhar não te quer dizer que tu és feia. E nós mais temos que procurar encontrar um caminho para lhe explicar tudo isto, não é? Não é? E porque tu és feia, e porque tu és magra, tu és gorda. Mas esse é o preconceito que hoje em dia, não é? Acontece muitas vezes na sociedade, não é? Mas a Daniela disse, mãe, mas eu já aprendi uma coisa. Sabes porquê?
Porquê, Daniela? Quando os meninos dizem alguma coisa, eu viro-lhe as costas, faço de conta que não é nada comigo. Boa, filha. Madura. Exatamente. Claro. Exatamente. E a opinião dele, não fala dela, fala dele. Um ponto importante também que você colocou sobre o serviço público é exatamente isso, que quando a gente precisou iniciar as terapias, foi logo no início, a gente tinha até que administrar as orientações da cardiologista, a gente não tinha referência. Eu estudei sempre em colégio público, tá? Aqui no Brasil. Mas e a referência que a gente tinha era de serviço público. A minha mãe foi funcionária pública. Então, a gente não tinha uma referência, bom, assim, de uma pessoa. A gente sabia que pessoas, a gente confia muito nos profissionais dos serviços públicos, particulares também, mas a gente confia muito nos profissionais. E aí a gente foi indicado para a APAI, que é uma associação de pais, tá? No primeiro momento não tinha uma turminha para a idade da Maria Júlia, que era bebê ainda, e a gente foi conversando, eles criaram e a Maria Júlia entrou para a APAI, tá? O que acontece é justamente o que a gente falou da intensidade, da constância. Muitas vezes a nossa criança precisa de uma terapia mais intensiva ali, mais dias durante a semana. E a procura num serviço público é muito alta, né? Você não tem tantos profissionais, você muitas vezes não tem os recursos, né? Os equipamentos adequados, né? Por questões de investimento. Então, a diferença do público para o particular é isso, é a disponibilidade, né? E a questão de recursos. E aí a gente também acabou indo para a terapia particular, porque eu, inclusive, quando ela entrou no colégio, ela está no mesmo colégio desde pequenininha, eles sempre me acolheram muito, me apoiaram muito, mas eu já escutei muito de deixa a criança no tempo dela, era uma outra questão também, tá? Deixa a criança no tempo dela. A gente tem que respeitar cada um no seu tempo, com certeza, viver, ser feliz, mas a criança com trissomia 21 não desenvolve da mesma forma como as crianças que não têm trissomia. Ela tem uma hipotonia, ela não vai ter o desenvolvimento ali se você não tiver uma estimulação. Por isso a estimulação precoce, desde o início, isso vai facilitar, né, todo o caminhar da criança. Então, a gente começou com uma estimulação precoce com a fono, que foi a Angélica. Sim, aqui se chama terapia da fala. Terapia da fala, que é uma das primeiras terapias que são indicadas por causa da amamentação, né? Muitas crianças, a Maria Júlia não teve dificuldade em mamar, mas ela tinha a questão da cardiopatia, então ela não podia mamar direto no peito, porque eu tinha que controlar a hidratação dela, então eu tinha que tirar o leite, medir e dar 30 ml. Ter a certeza do quanto ela estava botando de fato para dentro, não é? Exatamente, porque ela poderia se cansar muito, né, por causa do coração. Então, eu tirava na bomba e botava no copinho e ela bebia no copinho. Eu dava e ela fazia igual estava bem desenvolvida essa parte aqui, porque a língua é um músculo e toda a parte muscular da criança, né, com síndrome de Down, apresenta uma hipotonia, né? Então, a nuca, que esse movimento de sustentar a cabeça é muito difícil, é um desafio muito grande. Por isso que acaba atrasando um pouquinho as fases do desenvolvimento, né? Que uma criança sem a trissomia consegue já sustentar o pescoço por volta dos 4 meses, já começa a sentar, né? E ficar ali no tummy time, que a gente fala. E quem tem trissomia talvez precise de mais um tempo, 6 meses, 7 meses, e gatinha depois, né? E anda um pouquinho depois, mas consegue alcançar todos os marcos um pouquinho depois. Exato. Mas esse ponto é interessante, Marina, da questão do tempo, né? Eu também concordo contigo, assim. A gente tem que respeitar o tempo, é sempre respeito sobre a criança, mas também percebendo qual é o tempo da criança para ela não ficar muito para trás, porque senão são outros problemas que aparecem, né? Sociais, enfim. E quais foram os problemas da Maria Júlia que você acredita que foram importantes desse investimento? Na questão até na questão do desenvolvimento, tem a questão da saúde. Então, toda vez que ela dava um passo para frente, tinha um repouso exigido pelas cirurgias que ela passou. Mas isso é também um aprendizado, né? A Maria Júlia andou com 2 para 3 anos, e aí eu lembro muito bem, a gente estava numa consulta
do consultório, que hoje a dona do consultório é minha amiga, virou amiga da minha família, então a gente vai vendo isso também, as Os relações que laços, são, né? As relações. os laços vão sendo criados, assim, é impressionante. E ela andou, né, ela deu os primeiros passinhos lá no consultório, e desde então a gente vem fazendo a fono, estimulando a parte cognitiva também ali com massinhas, pinturas. Eu sempre gostei muito dessas atividades, então desde pequena eu sempre estimulei muito a Maria Júlia a fazer massinha. Um ponto que eu acho que vale a Massinha pena não, ai meu Deus, como chama aqui? slime. Plasticina, plasticina. Ok, sim. A Aquela. Ah, parte motora também, a Exato. motricidade. Exato. Sim, eu adoro massinha, então a gente sempre brincou Play-Doh, né? muito. Play-Doh, aquela. sim. Sabe? A rosinha que tem várias cores. Pronto. A Daniela, por acaso, teve muitos anos a fazer terapia ocupacional, onde fazia todas essas atividades, desde plasticina, parte motora também, fazia fisioterapia para fazer a parte motora ficar mais dura. Ela tinha basicamente, aliás, nós pais às vezes exigimos tanto, mas ela tinha tantas atividades que eu às vezes dizia, meu Deus, como é que nós vamos conseguir isto tudo? Porque ela começava, ia para a escolinha, aliás, a Daniela andou na pré, entrou aos 3 anos, só foi para a pré aos 3 anos. Achei melhor, nesses 3 anos ela teve sempre um apoio de uma professora de ensino especial, que é a professora Teresa, que também é o meu anjo da guarda. Acompanhou até aos 9 anos, sempre. E ela trabalhava muito essa parte também da parte de terapia ocupacional, mas também tinha outra terapeuta ocupacional, tinha terapia da fala, tinha balé e pronto, tinha natação, tinha assim muitas atividades. Tudo isso, hoje fazíamos se não conseguíssemos, não insistíamos, porque também se não estava bem disposta não fazíamos. E então era sempre um desafio, todos os dias, Daniela, hoje vamos conseguir. E uma das coisas que a Daniela aprendeu muito, que acho que eu, mãe, lhe explicava sempre, é assim, filha, não vamos desistir nunca, tu vais conseguir. E tudo ela começou a ouvir sempre esta mensagem que eu lhe dava assim, olha, Daniela, vamos tentar, tu vais conseguir, tu consegues. E ela até começou a falar até muito, eu juro que a altura certa agora não me recordo, mas a Daniela começou a falar até muito cedo, a dizer mamá, papá, e ela sempre teve assim, claro que com as suas dificuldades, mas o trabalho dela, sempre a parte da terapeuta da fala também, a doutora Natasha, foi sempre um trabalho fantástico. E ela até desenvolveu uma linguagem assim muito... Começou a falar até começarmos a entender. Claro que às vezes temos que corrigir a Daniela mais devagar, mais depressa. Mas essa parte do desenvolvimento da Daniela, tudo foi assim muito... digamos que hoje era uma terapia que até 1 hora, sempre, todos os dias. A terapia da fala fazíamos 2, 3 vezes por semana, basicamente, e depois as outras encaixávamos ali, que tinha sempre uma semana sempre atarefada, sempre com muita coisa. E a Daniela começou-nos a mostrar que era capaz de irmos mais longe e de chegarmos a um patamar maior. E então começámos a fazer várias outras atividades com ela, e ela sempre a evoluir, sempre. Depois chegou a fase de irmos para a primária e achámos que era melhor reduzir, não passar, ficar mais 1 ano na pré. Então a Daniela ficou mais 1 ano na pré. E foi para um colégio privado para fazer a primária. Foi da primeira à 4ª classe. Público ou privado? Privado. O privado é esse, mas antes era público. Exatamente, na pré era público, depois certo. passou para privado. E por opção, porque achei que era uma boa escola para a Daniela e que ela realmente precisava de mais apoio. Nesse colégio, a Daniela tinha uma professora especial, além dela sempre fazer exatamente como todas as outras crianças, integrar-se na turma. Tinha uma turma que era a proteção da Daniela, todos os amigos adoravam a Daniela. A professora sempre foi uma pessoa que a ajudou muito, mas tivemos ali outra situação que eu acho que isto até é importante contar, que é a parte da inclusão. Sim, eu ia perguntar isso, como é que foi ao receber a Daniela nas escolas? Isto foi na altura do Covid, a Daniela entrou na primária e tivemos que fazer aulas online.
a apresentação, a Daniela estava a adorar essa parte dos livros, tudo muito, muito bem. Até que houve um dia que a professora fazia perguntas a todas as crianças e nunca perguntava à Daniela, mas a Daniela sabia responder, ela sabia, ela ouvia a professora a fazer as perguntas à Diana ou àquela, e ela disse, mãe, eu sei responder. Passou a primeira aula, segunda, terceira, porque estava lá sempre presente, nunca deixei a Daniela sozinha. Até que cheguei a uma altura que eu comecei a perceber que a Daniela estava a sentir que não estava a integrar-se na turma. Mas a professora nunca lhe fazia uma pergunta. E aquilo mexeu muito comigo. Aquilo começou a sentir, eu pensei, não, isto não pode acontecer. Voltámos para no dia a seguir, a situação continuou outra vez. A professora não fazia perguntas à Daniela, perguntava a todos os outros meninos, mas não perguntava à Daniela. Eu senti-me muito, como é que eu ia dizer, mãe furacão, como se costuma dizer, Marcelo. Defender o nosso filhote, não é? Então, a aula acabou, eu liguei à professora e falei com a professora e disse, professora, o que está a acontecer é muito grave. A Daniela sentiu-se rejeitada na turma. Primeiro, porque a professora nunca lhe fez uma pergunta. Segundo, nem sequer questionou se a Daniela sabia responder ou não. Primeiro, porque ela também não conhecia muito bem a Daniela, sabia que tinha síndrome de Down, tinha trissomia 21, mas como tivemos de fazer aulas online e não podíamos estar na sala, não é? Aquilo mexeu muito e eu disse, professora, isso não pode acontecer. E eu disse, eu não posso aceitar o que está a acontecer. Primeiro porque a Daniela sabe a resposta, nem preciso eu de lhe dizer, ela estava a ouvir os outros meninos e perguntou, mãe, porquê é que está a fazer perguntas aos outros meninos e não me pergunta a mim? E a professora pensou, mãe, mas eu não estou a fazer isto por mal, professora, eu não posso admitir uma coisa dessas. A Daniela é uma criança como outros qualquer, com as suas dificuldades, mas ela tem que se integrar na sociedade e tem que ser agora, porque é agora que ela precisa deste apoio. E a professora disse, mãe, mas... Disse, não, professora, aquilo que eu assisti foi muito, muito mau. Não podemos continuar a viver numa sociedade em que crianças com as suas limitações não possam fazer da mesma forma que os outros. Aí, eles precisam do seu tempo, precisam da sua ajuda. Sim, e o professor, ele é o adulto referência daquela sala. Ele precisa mostrar para os outros alunos essa inclusão, essa integração, né? Trazer aquele aluno para brilhar no assunto que ele sabe, como sabe responder. Não, excluir e não dar a oportunidade só reforça nas crianças o comportamento que a gente já conhece, de exclusão, de ele é diferente. Exatamente. E uma coisa que você disse, Manuela, realmente, né? A síndrome de Down, ela tem a parte da fisionomia que a gente já percebe no sujeito. Mas, e a Daniela? Exatamente. A Daniela não é síndrome de Down. Ela tem essa questão da trissomia 21. Ela mas tem uma patologia que... E ela é um ser humano completo. Exatamente. Ela tem facilidades, dificuldades, ela tem talentos, tem partes a melhorar, precisa de mais estímulos em algumas coisas, mas ela é uma pessoa como todos nós. Exatamente. Então, e a partir daí tudo foi... questionei, chorei. Aliás, chorei eu e chorou a professora. E eu não aceitei porque eu senti-me... O meu coração parece que se transformou e disse, não, isto não posso continuar, não posso deixar que isto aconteça, porque é a partir de agora que a Daniela tem que ser integrada. E tudo mudou. A partir desse exato momento... Que bom. Tudo Você mudou. foi a luz no fim do túnel que ela precisava. Não, tudo mudou e a Daniela, a partir desse momento, exato, que bom que ela estava aberta, exatamente. Se integrar, e a Daniela começou a partir daí a ter... a fazer-lhe perguntas e ela a responder. E tudo começou a fluir. E teve um apoio no colégio fantástico, que eu hoje acho que foi o pilar para a Daniela hoje saber ler, escrever. Aliás, ganhou um prémio da melhor caligrafia. Às vezes leva mais a palavra, às vezes custa mais a ter aquela dificuldade, mas ela, se treinar, ela consegue fazer uma leitura a parar nos às vezes acho-lhe piada que ela para quando tem uma vírgula, quando tem um ponto de interrogação. Ela respeita bastante a pausa, não é? A pausa,
fantástico. Brilhante. E o colégio foi um pilar na vida da Daniela. E você Hoje, foi uma corajosa, eu acho que, nem sei se corajosa é a palavra, acho que consciente de perceber que valia mais sentido para tua filha fazer o pré mais um ano do que Sim. pular pro... Sim. É tão importante a gente saber quem é o nosso filho, né? E como ele vai ser beneficiado. Porque a regra, em muitas aspas, é com 6 anos está no primeiro ano. Mas não, quem é o meu filho de 6 anos? Exatamente. Eu achava que a Daniela não estava preparada e a terapeuta da fala também achava, e a psicóloga na altura, que ela também tinha uma psicóloga, também achava que a Daniela não estava preparada e era muito melhor deixar mais um ano do que estarmos acharmos a Daniela passar para a primária e não ter capacidade de conseguir atingir as coisas de uma forma. E a fragilizá-la mais ainda em autoestima e um monte de outras coisas. A Daniela fez a 4ª classe no privado e agora está no público. Foi o desafio para mim, pensar como é que vai ser, porque eu pensei, na altura, o colégio ficava muito longe da minha casa. Eu tinha que fazer vários quilómetros, porque aquele colégio só tinha até a 4ª classe, não tinha mais escolaridade. Só tinha até o primeiro ciclo. O primeiro ciclo. Marina, aqui é diferente. O Fundamental 2, né, quando os alunos do Brasil mudam de prédio, às vezes, de ciclo, é do 5º para o 6º. Aqui é do 4º para o 5º, não é isso? Exatamente. É quando eles passam a ter vários professores. Era assim aqui. Oi, Antigamente era assim, era até a 4ª série, na 5ª série ia para outro prédio. Certo. Agora não, agora vai para o 5º, Isso. e aí o 6 mudou também. E a Maria Júlia também, eu retive ela também, exatamente, no mesmo momento. Boa. Então a Maria Júlia seguiu esse percurso também e fez o pré mais um ano. Também, nesse colégio, a gente tinha nesse ano mesmo, a gente teve maior contato com a coordenadora de inclusão, que além da coordenadora pedagógica, o colégio tinha uma coordenadora de inclusão, porque tinham muitas crianças, assim, eles têm um olhar, começaram a querer se preparar, porque é uma questão de preparação, né? Eu acho que certas situações acabam acontecendo porque o mundo não está preparado, infelizmente, para todas essas situações, né? Eu acho que é o desconhecido, né? E aí foi criada uma coordenação, o colégio sempre se colocou muito assim, olha, estamos aprendendo, já nos desculpem se houver qualquer situação, estamos abertos. Então, eu sempre busquei muito diálogo, como a Manuela fez com o colégio. E aí, quando chegou o momento da Maria Júlia passar pro pré-2, a gente, na verdade, pro pré-1, a gente conversou, o psicólogo do colégio, com a coordenadora, a professora e a coordenadora de inclusão, e a gente chegou à conclusão que era melhor reter por uma questão de amadurecimento, de desenvolvimento, e para ela se sentir mais incluída. Das minhas maiores inseguranças desde o início era justamente isso, a Maria Júlia ser subestimada, ser excluída por uma questão, ela não vai conseguir. Às vezes é até um receio da outra pessoa não querer expor, né, de não querer causar uma situação da criança falar, mas eu não sei. Mas não, tem várias formas da gente atuar, é a questão das pessoas estarem atentas e estarem preparadas como eu vou atuar para incluir todo mundo, né? Claro que sim. E a família, por outro lado, em frente a tantas coisas, muitas vezes a gente, nossa, mais uma situação que peraí, deixa eu lá conversar, é um pouco cansativo o lado da família, mas graças a Deus a gente vai dando um jeito, né? Porque no final das contas o que importa é a nossa filha ser incluída. Eles estarem bem, claro, aprenderem, e porque eles têm esse direito. Eu sou uma defensora da educação para todas as crianças. As crianças têm que aprender todos os dias que elas vão para a escola, é um direito delas. Então, quando a gente tira esse direito, a gente está roubando o desenvolvimento daquela criança, todas as crianças. Então, uma vez eu ouvi isso, eu achei curioso, eu não tinha parado para pensar nessa nomenclatura. Me falaram que existe a discriminação pelo negativo e pelo positivo. Eu não entendi o positivo, né? Porque para mim era só negativo a gente discriminar uma pessoa. Mas o que me explicaram foi que pela positiva é um pouco isso. Não, ela tem trissomia 21, então não deixa ela jogar não, porque ela pode se machucar. Não, ela vai se machucar. Todos vão se machucar. Tem que jogar. Magoar, né? Todos vão cair. Temos que ter a chance, né? É claro que muita gente também confunde assim, todos têm que ter a mesma chance, ser tratados iguais. Não, existe a equidade também, que é um outro fator
que todos têm que ter a mesma chance com as oportunidades que cabem na sua condição. Exatamente. Então, é isso que é a inclusão de verdade, você ter um olhar individual para todas as crianças. Todas as crianças vão precisar de um apoio. De uma E a adaptação. Maria Júlia, uma adaptação. E também acreditar que ela, de início, vamos tentar, vamos testar, precisa adaptar, não precisa, isso é uma coisa que a coordenadora de inclusão, que inclusive é terapeuta dela hoje em dia também, coloca, vamos testar, não vamos já Exato. considerar que Não parte do precisa princípio porque ela tem trissomia 21, então ela não pode fazer. Não Não, pode vamos fazer. ver. Talvez possa, talvez não possa. Ou talvez possa com uma quantidade menor, ou de uma forma diferente, né? Com mais desenhos, menos desenhos, enfim. O recurso que a pessoa precisar, mas a gente testa, né? Não é uma etiqueta que te diz, não, a trissomia é assim. Não, cada sujeito é um sujeito. Cada criança com trissomia tem desenvolvimentos diferentes. Uns com, digamos que cada família procura encontrar o melhor para cada filho e dar-lhe o melhor que qualquer família pode, não é? Digamos que desde que comecei a perceber o que era a síndrome de Down, e uma das coisas muito importantes numa criança com síndrome de Down é nunca desistir. Há dias que não são fáceis, em que você procura, como por exemplo a Daniela agora na fase de leitura, várias vezes ler o mesmo texto, cansativo, e ela disse, mãe, outra vez, mamã, filha, não podemos desistir, então temos que estar sempre a insistir, filha, não vais desistir agora vamos chegar até ao fim, porque senão eles desistem muito rápido, e temos que ser nós muitas vezes a dizer, não vais desistir, Daniela, tu vais conseguir. E uma das coisas que a Daniela hoje sabe é que não pode desistir, e temos que procurar sempre, e muitas vezes eu dizia assim, Daniela, fogo, o texto não está bem, temos que ler novamente. Oh, mamãe, outra vez? Sim, filha, tem que ser. Então vamos lá, e ela consegue. Às vezes temos que usar métodos diferentes para chegarmos lá. Perfeito. Exato. Porque às vezes nota-se que as crianças, e se calhar não só com trissomia 21, com outras patologias, todos precisam muitas vezes que, se a Daniela vira para a direita, nós vamos com a Daniela para a direita, dizemos, filha, se é este o teu caminho, vais por aqui. Mas sempre com o caminho certo, não é? E procurar encontrar o caminho. Muitas vezes eles viram para a esquerda, nós vamos para a esquerda, mas depois dizemos, filha, olha, mas para este lado se calhar não é melhor sítio, vamos virar para a direita. E ela disse, está bem, mamãe. Então, porque muitas vezes, a forma de podermos ajudar os nossos filhos é isso, é não desistir. E trazer para a educação um pouco do que lhes interessa, do que é o universo deles. Por exemplo, sabe como eu fiz um aluno meu ler? Ninguém conseguia fazer o menino ler, não lia. Fui conhecer esse menino, o que ele gostava muito de futebol, muito. Então, por que o texto tem que ser sobre a Maria que vai na feira comprar banana? Não, vamos no texto de futebol, é o Pedro que vai jogar futebol no final de semana. Leu rapidamente, em um mês, começou a ler. É procurar... Porque tinha interesse do futebol, da bola, dos jogos. Eu fiz como se fosse uma novela, então o texto ficava inacabado, né? Num momento de ápice, o texto acabava, ele queria saber, eu falei, não, agora é só amanhã. E ele já vinha amanhã super interessado para querer continuar aquela novela, aquele texto. E tem que ler, para saber o que acontece com o Pedro, vai ter que ler. Exatamente. Então, tudo é abordagem, né? Tudo. É a forma de se conectar com a criança. A Maria Júlia, ela tem a personalidade dela, ela é muito, eu digo que ela é muito ela. Ela tem a opinião dela e é difícil você, mas poxa, faz isso. Agora eu não posso. Ela é muito, poxa, mas brinca aqui comigo, faz isso. Não, se ela tiver fazendo, não, olha, agora eu não posso, depois eu passo aí. E ela fala muito explicado, ela tem essa parte, a comunicação, a fala muito, muito explicado. É uma esponjinha, né, como toda criança, então ela se expressa muito bem. E aí ela está numa fase que ela também gosta muito de encenar desenhos. Ela comentando comigo que outro dia ela estava lendo no colégio, né, com a professora, ela tem a mediadora, as assistentes também, e aí ela já ia comentar, mamãe, mas eu não sei, que ela está com essa fase assim, de se... Não sei, essa fase. Mas eu não sei, mas você percebe muito, até relatado pelas professoras, que ela às vezes atua,
ela chega a colocar que não sabe e firme naquela atuação, de não saber aquela situação. E aí depois a professora vê, mas tá vendo como é que ela sabe? Então eu sentei com ela, conversei que não é uma questão dela saber ou não saber, ela tem que tentar, ela tem que pedir ajuda. A gente tem que estar disposta a aprender e tentar e treinar. Também eu mostro muito que hoje em dia, né, eu me divido entre a maternidade, a minha profissão, eu sou auditora e estudos, né? A gente tem toda essa diferença. E aí eu comento com ela, você vê, até hoje a mamãe estuda, né? Eu também divido uma frente também da academia, né? A gente, essa parte da saúde, não por uma questão de teste, mas pela saúde. Então ela também comenta muito, não, você agora, final de semana, não tem direito de ir para academia, é o momento de você ficar comigo. E aí eu sento com ela e explico. A gente sempre conversou muito, eu sempre coloquei muitas coisas diretas para ela, de forma clara. Olha, para eu cuidar de você, eu preciso me dividir com o papai. Eu preciso cuidar da minha saúde e é assim que eu chegar a gente vai brincar. Então ela já entendeu. A gente Isso é fala tão muito também. maravilhoso, porque ensina para a criança a partir do exemplo que o autocuidado é importante. Eu preciso estar bem para você estar bem, para eu poder cuidar de você, né? São coisas que são necessárias, eu falo para ela. E como desde pequena ela sempre foi muito exposta a procedimentos, muitas internações na parte respiratória também, a gente sempre falou, ela falava, é necessário, né, mamãe? É necessário. Então, desde pequena, ela foi muito. Claro que eu tenho uma preocupação muito grande em criar as memórias de criança, de brincar, da gente viajar, dela ter muitos amigos, mas sim, são pessoas, são crianças que são colocadas a desafios muito cedo, desde pequeno, né? Sim. São situações. Eu já vi um vídeo em que a mãe falava, poxa, eu queria, quando era pequena, fazer bolo, brincar de fazer só brincadeiras, só relaxar. Mas desde pequena a gente, acho que a Manuela também vai dividir essa opinião comigo, a gente estava ali aprendendo, lendo esse universo novo para a gente pensar assim, poxa, eu não posso perder tempo porque eu tenho que ver as questões de saúde, tenho que ver o que eu vou preciso ter condições ali para desenvolver a minha filha e proporcionar a melhor condição, né? Então, acho que a gente vive num mundo, em momentos em que, ao mesmo tempo que a gente não se sente feliz em ser consideradas heroínas, né? A gente quer ter uma vida normal, todo mundo tem seus desafios, não é só as mães, né, atípicas, mas tem os seus desafios. Ao mesmo tempo, sim, a gente tem um percurso ali com um pouquinho mais de pedras, porque desde o início, questões de saúde, até, por exemplo, a questão de uma agenda de uma criança, né, com trissomia. Né? De ter Você que tem dar conta das terapias, da escola, dos trabalhos de casa, e do trabalho, da academia, né? É uma gestão, é uma gestão. De tempo financeiro, mental, sim, né? principalmente Então, mental. muita coisa. Então, a gente vive nessa balança ali de não ser heroína, a gente não quer ser heroína, a gente quer ter um caminho em que a sociedade esteja mais preparada para incluir, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é mais difícil. E é muito engraçado, porque quando eu falo isso, eu me sinto até um pouco culpada, porque se eu não tivesse a Maria Júlia, eu sempre busquei assim, projetos sociais, isso sempre me preencheu. Mas será que eu teria essa consciência? Será que eu teria essa visão? Tudo que eu aprendi, tudo que a gente se transformou, o que é importante, onde o calo aperta, não sei se tem essa expressão em Portugal, onde o calo aperta de verdade, né? Para a gente calçar os enxergar. sapatos do outro, né? Literalmente ver aonde que... É isso. Ter esse outro olhar, entendeu? Então, eu também me coloco, assim como eu gostaria e eu desejo que o mundo cada vez esteja mais preparado para nos incluir, para incluir de verdade, eu me coloco também, me questiono. Hoje eu tenho essa visão porque eu passei por isso, mas antes, será que eu tinha essa visão? Então, Pronto, como é que eu talvez não, talvez consigo... sim, né? Mas eu acho que com certeza o que a experiência traz em termos de mudanças é o fato da gente conseguir, então, ser
compassivas e, sei lá, amistosas com as pessoas e ensinar também. E defender os nossos filhos, defender os nossos direitos e falar de inclusão, não sempre num lugar de briga, porque não precisa ser sempre esse lugar, né? Mas um lugar de conscientização, de educação, de sociedade. Acolhimento, né? Acolhimento, pra gente falar de um mundo melhor, né? Então, eu percebo a tua dúvida, não se sinta culpada de jeito nenhum, mas talvez com esse mais um papel de ser uma incentivadora e uma educadora da sociedade, né? Digamos assim. Vamos dividir. Eu sempre falo que juntos, que sozinhos a gente não faz nada. A gente sempre precisa de ter uma rede ali, né? Que nos torne mais fortes, Sim, né? é um Eu acho que time. é isso. E desde o início. E aí é o que eu falo. Os meus amigos hoje já têm outra visão, É isso aí, né? exatamente. Os meus familiares, os amigos dos meus familiares já têm. Então, exatamente. é assim que a gente vai melhorando, né? Pouquinho a pouquinho, passo a passo, melhorando. E aí vamos pensar assim, acho que a Manuela já está com um pezinho mais ali na adolescência do que a Marina, mas conta pra gente, Manuela, qual que seriam as dificuldades dessa fase da adolescência, né, que é uma fase da nossa vida que a gente vai muito para fora, né, deixa os pais um pouquinho assim de escanteio e vai muito para a vida, para o social, para os amigos, né, para os relacionamentos, como é que é? Isso é uma preocupação que neste momento a Daniela já é mulher, digamos assim, não é? Foi um bocadinho assustador. Mas com a pediatra começamos a ter muito cedo preparar a Daniela para essa situação. Como é que seria, como é que vamos fazer e explicar-lhe Cuidar do corpo. Mas a Daniela é muito vaidosa. A Daniela é muito vaidosa e preocupa-se muito com ela. A fase da adolescência, e ela está a começar agora, mas ela adora viajar, como ela diz, adora viajar. Adora ir para a casa das amigas, adora ficar fora de casa, gosta de ficar com a prima Bruna, que é a paixão dela, é a prima Bruna. Tem a mesma idade? Não, a Bruna já tem 16 anos. Ok. Mas então foi sempre se relacionar bem com 16 anos. Muito. Uau, muito bom. Então ela não sai de casa sem o batom, sem a maquiagem, sem o perfume, sem se olhar ao espelho e pensar, mãe, gostas do meu look? Oh filha, adoro o teu look. Tipo, está numa fase em que ela se está a descobrir também. Sim, claro. Já não pode pôr o cabelo para aqui, tem que pôr para trás, tem que pôr o arco, se não gostar do arco, tem que... Oh mãe, o arco não fica bem, vamos pôr outra coisa. E ela própria, aliás, eu sempre a estimulei para dizer assim, filha, olha, não, essa roupa não fica bem, vais pôr uma mais bonita. Ela própria começou-se a sentir assim, digamos, com autoestima lá em cima. Ela adora que toda a gente lhe diga, oh, Daniela, estás bonita. Ela fica... Então eu acertei quando eu elogiei o arco. A Daniela veio aqui. Ela adora mesmo, e brilhantes é a paixão dela. Ela tem muitos vestidos brilhantes porque ela adora brilhantes. Ela adora ir para a noite. Para ela ir para a noite tem que levar vestido brilhante. Que chique, está certo, porque tem que brilhar. Agora, ela ainda está no início da adolescência, digamos que ainda está a começar a descobrir toda essa fase desde o período. Para mim também era assim um bocadinho um místico muito, como é que vamos superar? Mas é o que eu digo, na Daniela tudo fluiu. Acho que a Daniela estava preparada já, porque a gente preparou-a e disse, Daniela, vai acontecer isto. Eu própria lhe mostrava como é que se fazia, como é que ela tinha que... Percebe? Isso foi sempre uma... É natural, porque é natural. Exatamente. Mas sempre perguntava, eu própria dizia assim, Daniela, conseguiste tudo, agora também vais conseguir esta fase. Mas foi tudo muito natural. Ela consegue, ainda hoje... Ela, por exemplo, tem educação física, e ela sabe que vai para as aulas, toma banho, prepara-se. Super autónoma, nunca até auxiliar da escola. E isto só para ir um bocadinho lá atrás, da escola pública e da escola privada. É normal que as escolas públicas não estão preparadas para crianças com necessidades especiais. Não estão. Eu falo isso porquê? Porque foi uma batalha quando a Daniela foi para esta escola pública, porque ela queria muito ir para aquela escola, que era a escola do irmão e da prima. Ela queria muito ir para aquela escola porque ela adorava aquela escola. A escola que ela está hoje. E ela nunca foi para aquela escola.
Porque ela saiu do colégio e eu coloquei-a no público. E então foi um desafio. Como é que eu posso ajudar a Daniela numa escola pública, quando ela no privado tinha sempre uma professora a apoiá-la todos os dias. Ora, ela ia para as aulas, mas depois das aulas tinha uma professora a apoiar-lhe, a fazer os trabalhos de casa, a ajudá-la muito. E eu perguntava, como é que eu agora vou tentar ajudar a Daniela nesse ponto? O que é que eu fiz? Primeiro, questionei a escola se estava preparada para receber a Daniela. Primeiro porque também, no caso da escola, nunca tiveram um menino com síndrome de Down, nem com trissomia 21. A escola é pequenina, pública, mas é pequenina. E questionei. E perguntei qual era o apoio que podiam dar à Daniela. Entretanto, a escola organizou-se e dá-lhe um apoio uma vez por semana. Tem 2 professores de português e de matemática que lhe está a apoiá-la fora da aula. Ela fica na escola para ter esse apoio. Entretanto, eu procurei outra ajuda. Pensei, não, isto não chega. Tenho um apoio fora da escola, com uma professora a apoiá-la todos os dias, basicamente segundas, quartas e sextas, a apoiá-la fora da escola para ela continuar aquilo que ela conseguiu até hoje, para nós não pararmos no caminho. Claro. As escolas públicas não estão preparadas, sem dúvidas, não estão. Agora, eu cheguei ao diretor da escola e disse, olha, a Daniela tem síndrome de Down, trissomia 21, mas ela sabe ler, ela sabe escrever, a Daniela precisa de ajuda, ela precisa de apoio e não posso desistir agora. E eles tentaram ajudar da melhor forma. E ela adora estar naquela escola. Adora. Bom. A escola é sobre relações, não é? Exatamente. Entretanto, havia uma pessoa a ajudar a Daniela, um apoio se caso a Daniela precisasse, tipo levá-la ao autocarro, porque ela vai de autocarro para a escola. Ela adora ir de autocarro, não quer ir de carro. Sozinha? Sim. Vem buscá-la à casa, levam ao autocarro, ela chega ao autocarro, vai para a escola, na maior. No início a escola ia buscá-la ao autocarro, para ela, tinha uma passadeira para ela. Agora ela não quer nada disso, ela própria faz isso sozinha. Tinha uma menina a apoiá-la na educação física, no fim, para lhe dar banho. Ela não precisa disso, ela não quer. Ela diz, não, eu faço sozinha. Ela própria diz, eu não quero, eu faço sozinha. Hoje eles já nem fazem porque sabem que a Daniela consegue, não é? Mas nós pais temos que procurar e temos que integrar também a escola e perceber que não é porque a Daniela tem esta patologia que não consegue, porque muitos da nossa sociedade acham que estas crianças não conseguem chegar ou que as outras crianças, digamos, ditas normais, conseguem. Mas eles conseguem, precisam do tempo dele. Exato. E do apoio, de algum apoio para se sentirem capazes de conseguir. E ela própria, com esta fase da adolescência, ela está a adorar. Acho que ela se sente mulher, adora vestir bem, adora vestir vestidos. Mesmo agora vai para a escola, gosta de levar um top, porque quer a barriga à mostra, digamos assim. E é uma fase bonita em que a Daniela é super autónoma, mesmo com a família em si. A Daniela é uma criança que transmite um amor incondicional, ela dá muito amor. Os meus pais são fanáticos por ela, ela tem um carinho por eles que ela, digamos que os meus pais perderam um filho muito jovem, com 32 anos, e a Daniela e o Luís e a Bruna foram o pilar dos meus pais, onde os ajudaram a conseguir não superar a perda, porque é difícil superar uma perda de um filho, não é? Mas ela hoje chega à beira do meu pai, tipo, como a mãe. Eu acho que eu estou sempre amarrada ao meu pai, a dar-lhe beijinhos, e ela acho que aprendeu comigo. Então ela diz, o meu avô querido, abraço, vejo. E a sociedade em si, acho que está mais preparada para ver, olhar para estas crianças e dizer assim, fogo, o que é que tem de diferente? Opa, precisam sempre de tempo. Nós não somos todos perfeitos, nós não somos todos iguais, digamos assim. E eu olho para o síndrome de Down como um desafio, digamos assim. Um desafio na vida que temos que lutar por ele. Com certeza. Para chegarmos lá. E precisamos de uma equipe, né? E nós, como pais, precisamos ainda sermos os que vamos convidar essa equipe a se movimentar e a fazer alguma coisa, né? Então, foi a Manuela que chegou para a escola e falou, então, o que vão fazer pela minha filha? E eles se movimentaram e propuseram alguma coisa. Ok, tem escola que nem isso, infelizmente, mas é um desafio. A gente tem que continuar ainda na linha de frente dessa batalha
para lutar pelos direitos e Sim, pela mas tem que que os lutar nossos filhos mesmo. tenham todas Tem- as suas demandas nós- atendidas. Nós mais com crianças com necessidades especiais temos que ir todos os dias à luta, porque eu acho que os caminhos não são assim tão fáceis. Sempre que precisa de uma terapia, se procura no público não tem, temos que ir ao privado. Nem todos os pais têm essa possibilidade Sim, de poder é um dar isso aos investimento filhos, não é? financeiro grande. E acho que são oportunidades que a nossa sociedade tem que dar a estas crianças, porque é importante para Com eles certeza. e para os pais também, que é um apoio fundamental. Sim, com certeza. E Marina, me fala assim, você ainda está um pouquinho longe da adolescência, mas quais são as suas dúvidas, medos, receios ou não, É, outras? a Maria Júlia está um pouquinho com 7 anos Sim. agora que ela começou a ter essa coisa da vaidade, ela começou a entrar nesse mundo dela, ela tem uma maleta de maquiagem de mentirinha, e aí ela fica todo um processo, tudo buscando a estimulação ali, a coordenação motora fina. Mas agora ela já começou a olhar para esse mundo feminino ali, de passar maquiagem, de querer escolher a própria roupa, ela de tal a rotina dela, ela tenta, não, agora eu vou fazer isso. Ela tenta como a agenda é muito cheia e a gente tem que dar muitos direcionamentos, eu vejo que a Maria Júlia tenta ter um momento dela se impor também, ditar as regras, né? Eu acho que é uma necessidade que ela coloca. Mas ela gosta, além dessa questão, que não ainda está aflorando, mas assim, né, né, ela gosta muito de brincar de boneca, essa parte teatral, essa parte de criar histórias, é uma coisa que ela gosta muito. Fantasia, né? E Muito a importante. fantasia é muito legal, até porque você comentou dos seus pais, Manuela, a minha avó, que é a Bibi, a bisavó da Maria Júlia, é a maior paixão da vida dela, né? Então e a minha avó gosta muito, teve uma infância, como a minha avó teve uma infância muito difícil, sem oportunidades de ser criança, né? Então ela é a pessoa que mais se conecta e que mais a Maria Júlia brinca é com a minha avó. Ela tem que ter um momento dela diário de brincar com a minha avó do faz de conta, né? A minha avó Maria Júlia tem 7, a minha avó tem 87. Então, ali é a razão de ver ali mútua das duas, porque realmente final de semana, inclusive, que ela está mais aqui em casa, porque durante a semana, durante o dia, fica mais com meus pais pelo meu trabalho, ela tem que ligar para a Bibi, porque ela tem que saber como a Bibi está. Então, eu digo que é uma grande estimulação ali para Maria Júlia e para minha avó também, né? Tem ela também é muito apaixonada pela prima, a filha do meu irmão, e pelo próprio irmão dela. Então, a Maria Júlia tem conexões com pessoas que acabam tendo uma predisposição em puxar mais dela, né? A fazer as atividades ali, né? Então, assim, é um momento assim de muitas brincadeiras, ela fica muito encantada ali com essas relações, E né? é linda essa oportunidade de poder interagir com diferentes idades também, né? Uma Sim. adolescente mais velha, uma bisa de 87, a mãe, o pai, professor. Então, todas essas relações também ajudam a todas as pessoas a perceber como a gente se relaciona diferente também. É claro, eu não sou a mesma que eu sou com meu marido, como eu sou com a minha mãe, como eu sou com a minha amiga, né? Nós temos esse direito também de sermos pessoas diferentes a depender com quem a gente esteja se relacionando. E isso é maravilhoso de proporcionar. E se adaptar aos momentos Exato, também, né? Eu acho exato. que tem uma questão que eu percebo muito também da Maria Júlia, que é a questão dela ser muito metódica. Ela tende a ser metódica, a gente conversa muito com o psicólogo, até com o terapeuta dela, até por ser uma questão assim dela ter o controle do que vai acontecer. Então, né, ela tem uma facilidade muito grande. Então, assim como a gente tende a ter uma vida disciplinada, né? Colocar uma disciplina ali também, eu também coloco, olha, as coisas mudam. Eu falo para ela, as Flexibilidade, coisas isso. mudam, a gente precisa saber mudar, né? Por exemplo, no elevador, muitas vezes ela gosta de ficar no mesmo posicionamento. Aí eu me posiciono e tento distrair. Aí, voltando à questão da abordagem, distrair, olha, vamos apertar um outro botão, porque
no primeiro momento, ela quer, não, você está no meu lugar, não está certo isso. Ela se coloca assim, rígida, né? Um comportamento rígido. Exatamente, não aceita. E aí, antes de eu entrar no embate com ela, que é uma abordagem também que a gente tem conversado muito com os terapeutas, eles nos orientaram, ao invés de eu entrar no embate com ela, eu tento abordar uma outra questão que desvirtue a atenção dela e a gente não entra no embate, e aí eu consiga contornar essa questão dela sempre ter da Com rigidez. certeza. Aí, ó, Entendeu? já te dou uma outra dica, que nem foi pedido, mas vou dar. Ai, Que é o seguinte, eu falo o seguinte, que as crianças são ótimas em imitar o que a gente faz e péssimas de fazer o que a gente pede. Então, melhor do que pedir para ela mudar o lugar, e talvez ela não queira, para ela é o conhecido, ficar naquele mesmo canto do elevador ou naquele mesmo assento da sala de aula, muda você. Chega do nada e senta no elevador. Já vai ter um estranhamento. Exatamente. Ela já vai olhar aquela situação e falar, epa, mas sentar no elevador, e vai achar que é uma brincadeira, que é uma piada e vai fazer outra coisa. Então, nós temos que ser os exemplos que a gente quer que os nossos filhos sejam e façam, não é? É verdade, é verdade. E causar até essa, se minha mãe está fazendo, né? Exatamente, né? É uma das questões que eu coloco para ela. Outra questão também que a gente vivencia muito é a questão da alimentação, né? Depois que ela operou o coração, e aí eu digo que são os degraus, né? A gente vai superando. Não tem como a gente atacar tudo ao mesmo tempo, todas as terapias, todas as oportunidades, não tem. Então a gente vai, né, amadurecendo e até a gente vai tendo um conhecimento maior. Então, depois da cirurgia cardíaca, a gente conheceu uma especialista em síndrome de Down, uma pediatra, que, na verdade, estudou sobre a trissomia do 21, porque ela tem um filho com trissomia 21 também, que é a doutora Érica Coelho, e aí, através dela, a gente conseguiu entender diversas particularidades da alimentação, do desenvolvimento, da questão auditiva, da questão da visão, do sono também, que tem uma questão respiratória, né, da formação aqui, de toda... que a Maria Júlia tinha muito, uma apneia profunda, bem crítica, tanto que ela operou também, tirou as amígdalas e fez a adenoide. Daniela também fez cirurgia. Porque a parte realmente respiratória melhorou muito. Muito, muito crítica. E ela também acabou. Então, a gente começou a ver essa parte da alimentação, porque engraçado que a doutora Érica explicou de uma forma tão didática que o cromossomo que eles têm a mais é como se fosse um funcionário a mais de uma empresa. Ele pode sujar mais, ele pode sentar no lugar de outro, então você não sabe o que ele pode acarretar dentro do organismo daquela criança, daquela pessoa. Então, a gente faz esse acompanhamento. Adorei essa metáfora, adorei. E isso ajuda, é genial. E é simples e ajuda a gente a explicar exatamente como cada criança é uma criança. Algumas vão ter uma dificuldade na fala maior, outras vão ter uma dificuldade motora maior, outras vão ter, enfim, diversas nuances, né? Então, é importante a gente saber isso. Maravilhoso, adorei. Aí a gente começou a fazer uma consulta anual, né, onde a gente faz um exame detalhado do sangue para ver se tem alguma questão para complementar de suplementação, aí cada um tem uma linha, e a questão da alimentação também, que é muito importante, né, ali para a questão de não engordar, para não ser mais uma dificuldade motora, né, então a gente tem que tentar facilitar, né. Outra coisa que a gente também buscou nesse início da Maria Júlia foi a parte ortodôntica, né? Ela usa aparelho, mas não para a questão dos dentes que ela ainda está trocando, né? Mas era para ela alargar o céu da boca. Então, para facilitar essa parte respiratória, tudo. Então, assim, tem várias linhas que a gente vai aos pouquinhos conforme os degraus. É isso que eu, se eu pudesse dizer, uma das coisas que me falavam e eu não entendia muito. Calma, vai com calma, cada hora realmente é isso, porque às vezes a gente se cobra muito o tempo todo. Acho que a mulher já se cobra, a mãe se cobra ainda mais, e a gente fica o tempo todo se cobrando. Então, aos pouquinhos, a gente vai alcançando. Então, acho que essa parte da alimentação, a parte do aparelho para poder alargar o céu da boca também é importante. E a questão de oftalmo também. Ela tem um acompanhamento muito próximo com a parte oftálmica, porque
por causa da catarata. Ela tirou o gel da catarata, mas diferente dos idosos, ela não implanta lente. Então, é um óculos que faz esse papel para ela poder enxergar. Então, desde os 3 meses de idade, ela usa um óculos, né? Eu acho que ela está no 10º óculos. Começou com 22 graus, hoje já está com 8 graus. E é uma outra questão que a gente acompanha muito. Eu faço vídeos para mostrar para a médica, boto ela em contato com o próprio colégio. Eu tenho muita. Os profissionais acabam tendo muita interação, né? É importante, inclusive, sim, esse acompanhamento multidisciplinar, não é? Que a gente possa ver o sujeito de várias faces, mas completo. Então, eles trocando é muito bom. Meninas, deixa eu falar para vocês que nós temos um quadro nesse programa, que é muito simples. A gente falou tanto, né? Falamos da questão do desenvolvimento. Na verdade, começamos ali falando, né, das formas diferentes de descobrir, cada uma na sua trajetória, a trissomia 21 das suas filhas. E pronto. E chegamos à conclusão de que cada um tem um caminho, a trissomia ela é diferente, ela traz algumas características, mas as próprias características são diferentes em cada sujeito, há muitas nuances. Então, agora eu queria pedir para vocês pensarem assim, de forma sucinta, uma palavra. Eu vou falar uma palavra. E vocês também, com uma palavra, se for possível, uma pequena frase, ou enfim, algo mesmo sucinto. Algo que, a primeira coisa que vem à cabeça sobre o que eu vou falar. Pode ser? Marina? Vamos sim. Nessa? Então, eu vou começar com a Marina. Marina, a primeira palavra é síndrome de Down. Desafio. Manuela, inclusão. Aceitar. Apoio, Marina. Família. Comunidade. Amor. Família. Fé. E última, sonhos. Digamos, aguardar. Boa. Meninas, foi maravilhoso. Eu queria pedir assim, que vocês pudessem, sei lá, pensar numa mensagem para uma mãe, para um pai, para uma família que esteja passando por essa situação, acabou de receber essa notícia. Quais são as palavras, Manuela, que você diria para essa família? Primeiro porque acho que olhar para os nossos filhos com muito amor e olhar e pensar, vou lutar todos os dias para ter um futuro com amor, com muito apoio da família, dos amigos, e acho que nunca devem desistir, porque eu acho que o amor é o mais importante para nós conseguirmos chegar e alcançar tudo que seja, desde aceitar, que eu acho que em todos os nossos desafios é aceitar o problema e acreditar que amanhã será um dia melhor do que hoje. Maravilhoso. E você, Marina, que palavrinha você diria aí para esses pais? Eu queria dividir uma mensagem que eu recebi nos primeiros dias de vida da Maria Júlia, quando a gente chegou na cardiologista, ela sempre muito direta, a médica, ela falou, minha filha, nenhum pai quer ter uma criança com deficiência por causa dos desafios, né? Ninguém quer que o filho, né, sofra, né? O mundo já é um desafio. Mas se você tem, eu vou te dar um aviso. Ou você vai ser feliz junto com ela, ou ela vai ser feliz de qualquer jeito. Então, a partir daí, eu saí muito impactada na época dos primeiros dias, né? Eu absorvendo tudo. E aí, o meu lema, quando criança, o meu lema era família feliz, sempre foi. E hoje o meu lema é nasci para ser feliz. Em assinatura da Maria Júlia, minha filha. Então, é isso que eu tenho a dizer. É encarar que a gente nasceu para ser feliz, que tudo passa. É isso. Olha, essa Juntos. frase é Juntos. poderosa, não é? Arrepiei de cima a baixo com essa frase. E ela não sei, eu não estava à espera dessa frase e me fez pensar aqui, né? Ou você vai ser feliz com ela, ou ela vai ser feliz sozinha, né? Vai ser feliz de qualquer jeito. Então, é isso, me deu um impacto foi muito forte. Eu guardo isso, eu falo e eu lembro como se fosse hoje ela falando isso para mim. Graças a Deus, eu sempre com pessoas
necessárias e importantes, Em assim, cada para fase. poder evoluir. Sim, Mas tudo maravilha. na nossa vida, o pilar mais importante é a família e os amigos. Sim, Aqueles que estão lá todos os dias connosco e nunca nos deixam cair, é isso. não é? Sim. E o amor acho que é um dos pilares. O amor cura qualquer coisa. Exatamente. E ser feliz e nós estarmos felizes connosco, também podemos transmitir aos outros a felicidade. Sim, a felicidade é uma escolha E cada não vez. precisamos Né? muito para ser felizes. Não, com certeza Não. não. Acho Não que precisamos temos que muito. lembrar mais vezes disso, né? De que É. precisamos de pouco e felicidade é uma escolha. Exatamente. Às vezes a nossa expectativa está muito mal alocada sobre a felicidade. E a felicidade é muito mais simples, né? Tem a ver Isto com é as com- relações, tem a ver com Exatamente. o que a gente deixa aqui de legado, né? Claro que é importante para todos esses desafios que a gente falou aqui ter apoio, família, etc., mas também dinheiro para poder arcar com Claro, toda, né, as exatamente. escolas, as terapias. É lógico, não vamos ser hipócritas, mas é muito mais sobre as relações e sobre né, Sim. estar junto com os nossos. Exatamente. E o amor a amizade não se compra, constrói-se. É isso. Eu estou Verdade. muito feliz e, como sempre, eu sempre acabo as nossas viagens com um desejo de que ela durasse mais tempo, porque eu tenho certeza que ainda tinha muito por falar. Certeza absoluta que há muito, né, que vocês viveram na trajetória e que não pôde ser partilhado, mas aí fica um novo convite, a gente retorna. Eu agradeço pelo convite, fiquei super feliz por estar aqui, não só por mim, mas acho por a Daniela, porque a Daniela é maravilhosa e ela também acredita que o mundo será belo para ela e todos nós, se todos lutarmos para que nós possamos ter um caminho melhor, uma felicidade, encontrar uma felicidade maior e por que não? E uma profissão e por que não? E tudo será, e por que não? Tudo será feito se nós formos à luta. É isso. E nunca desistir. Nunca desistir. Podemos Nunca. descansar, mas nunca desistir. Não, isso é fundamental. E Estamos- foi um... Não era, eu mas acho a que gente vamos poder Ó, já falar tem uma juntamente. ponte aqui maravilhosa. É. Obrigada às duas por essa partilha, pela generosidade de trazer a história de vocês, das filhas de vocês, da família. Eu fico honrada, é um privilégio poder estar aqui nesse espaço e podendo ouvir, receber pessoas tão queridas, tão batalhadoras e tão em prol da vida e dos seus, e enfim, da sociedade também, porque como falamos, né, vocês carregam essa missão de ajudar, me Obrigada, ajudar aqui, que eu Marcela. também estou nessa missão